Nessa videoaula corrigiremos nossa última atividade, que abordava os instrumentos ópticos, bem como falava sobre os defeitos da visão. A primeira questão: a lupa é um instrumento óptico utilizado com o propósito de obter a imagem ampliada de um objeto próximo dela. Para atingir esse objetivo, devemos fabricar a lupa com uma lente, a primeira biconvexa, a segunda côncavo-convexa, a terceira bicôncava, a quarta convexo-côncava. Bem, abaixo nós temos a representação de uma lupa. A gente pode perceber que a lupa ela é uma lente convergente e ela vai formar uma imagem virtual de um objeto real, onde essa imagem virtual ela é direita e ampliada. Bem, como a lupa fornece uma imagem virtual direita e maior, essa lente deve ser uma lente convergente. Para ser uma lente convergente, deve-se tratar de uma lente de bordas finas. Dos itens apresentados, a gente percebe que são lentes de bordas finas a lente biconvexa e a lente côncavo-convexa. A lente côncavo-convexa, como o raio de curvatura da face côncava é maior do que o raio de curvatura da face convexa, ela vai ter a borda fina. Desse modo, então, nós podemos ter ou uma lente biconvexa ou uma lente côncavo-convexa. A segunda questão: o microscópio está estruturado para funcionar com um sistema de lentes que, em síntese, pode ser representado pela lente objetiva, que é aquela que fica próxima ao objeto, e a lente ocular, que é a que fica próxima ao observador. Nesse caso, responda, no item A, qual é o tipo de lente usada na posição da objetiva e na posição da ocular. Bem, abaixo nós vamos colocar a representação da formação de imagens, isso em um microscópio. Bem, observando essa imagem, o que você vai perceber? A gente percebe que a objetiva, a que está próxima do objeto, ela forma, a partir do objeto O, uma imagem real, invertida e maior, que é a imagem I1. Bem, desse modo então, se eu tenho a formação de uma imagem real, apenas lentes convergentes formam imagens reais. Isso quer dizer então que a objetiva tem que ser uma lente convergente. Continuando a análise, por outro lado, a ocular, isso a partir do objeto I1, da imagem I1 que funciona como objeto para ela vai formar uma imagem I2, e essa imagem I2 ela é virtual, direita e maior. Bem, imagem virtual, direita e maior só é formada por lente convergente. Então, a lente ocular ela também deve ser convergente. Portanto, no microscópio, as lentes objetiva e ocular, ambas são convergentes. O item B. A imagem final obtida pelo observador ao usar o microscópio. Ela é virtual ou real? Bem, como a imagem se forma dentro da lente ocular, como essa imagem não é projetada, então a gente percebe que se trata de uma imagem virtual. Então nós temos a formação de uma imagem virtual no microscópio. A terceira questão: se posicionarmos uma lupa a 4 centímetros de um objeto, quantas vezes a imagem obtida será maior que o objeto? Sabendo que a distância focal da lente é de 6 centímetros. Vamos lá então. Nós sabemos que o P é 4 centímetros, porque a distância do objeto até a lupa é 4 centímetros, e a distância focal é 6 centímetros positivo, porque uma lupa é uma lente convergente. Então, pela equação de Gauss, nós temos que 1 sobre P é 1 sobre F, na verdade, é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Desse modo, 1 sobre o F, que é 6, é igual a 1 sobre o P, que é 4, mais 1 sobre P'. Isolando, então, 1 sobre P', ele vai ser 1 sobre 6 menos 1 sobre 4. MMC de 6 e 4 é 12. Então, eu posso colocar 12 nos denominadores. Daí fica 1 sobre P', ele é 2 sobre 12. Por que 2 sobre 12? 12 dividido para 6 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. Menos 3 sobre 12. Já que 12 dividido para 4 dá 3, 3 vezes 1 é 3.
Desse modo, 1 sobre P' é menos 1 sobre 12, já que 2 menos 3 dá menos 1. Faz produto dos meios pelos extremos, então P' é menos 12 centímetros. O que a gente percebe? Assim nós temos que, se o P' é menos 12 centímetros, e eu quero saber, na verdade, a ampliação, porque nós sabemos quantas vezes a imagem vai ser maior do que o objeto, nós sabemos que a ampliação é menos P' sobre P. Então vai ficar menos o P', que é menos 12, sobre o P, que é 4. Menos e menos dá mais, 12 dividido para 4 dá 3. Então nós temos uma ampliação igual a 3. Isso quer dizer então que a imagem ela será 3 vezes ampliada, 3 vezes maior do que o objeto. A quarta questão. Os administradores de uma empresa sabem que a produtividade depende de vários fatores, inclusive das boas condições de trabalho e da saúde dos seus funcionários. Por esse motivo, os exames médicos são feitos periodicamente. Em um desses exames, o oftalmologista detectou que as imagens que se formam no olho do funcionário A apresentam as características representadas na figura 1 e as características das imagens que se formam no olho do funcionário B estão representadas na figura 2. Utilizando estas informações, responda. No item A, há necessidade de corrigir a visão de um ou dos dois funcionários? Bem, se a gente observar essas imagens, você percebe que nos dois funcionários a imagem não se forma sobre a retina. O correto é a imagem se formar sobre a retina. Nos dois funcionários a imagem não se forma. No funcionário A, a imagem se forma antes da retina e no funcionário B, a imagem se forma depois da retina. Desse modo, então, há necessidade de corrigir a visão dos dois funcionários. O item B. Caso seja necessário fazer a correção, especifique o tipo de anomalia apresentado pelo olho e que tipo de lente deve ser usada. Bem, vamos lá então. No olho do funcionário A, a imagem se forma antes da retina. Quando a imagem se forma antes da retina, isso quer dizer que ele tem miopia. E miopia ela é corrigida com o uso de lentes divergentes. Então, lentes divergentes para curar a miopia do funcionário A. Para corrigir, na verdade. Já o funcionário B, a imagem se forma depois de sua retina. Imagem formada depois da retina quer dizer que ele tem hipermetropia. Correção da hipermetropia ela é feita com o uso de lentes convergentes. A quinta questão. Ao sair do consultório do oftalmologista, um paciente, lendo a receita, percebeu que os seus óculos deveriam ser fabricados com lentes de cristal de menos 0,5 dioptria. O paciente percebeu que era míope e resolveu determinar a distância focal da lente. Qual o valor que ele obteve? Vamos lá então. Nós sabemos que a vergência da lente, ou na verdade, a vergência da sua miopia é de menos 0,5 dioptrias e nós sabemos que a vergência é o inverso da distância focal. Então daí 1 sobre f é menos 0,5. Bem, eu posso fazer produto dos meios pelos extremos ou eu posso simplesmente inverter as frações. Invertendo as frações, f sobre 1 é 1 sobre menos 0,5. f sobre 1 dá f, é igual a menos 1 dividido para 0,5 dá 2. Com isso, então, esse paciente ele deve utilizar em seus óculos, ele deve utilizar a lente nos seus óculos, cuja distância focal será de menos 2 metros. Lembrando que a distância focal é negativa, porque como ele tem miopia, ele deve utilizar lentes divergentes. E a distância focal de lentes divergentes é sempre negativa. A sexta questão. Devemos ter muito cuidado com nossos olhos, começando por alimentar-nos bem, ter higiene, evitar longas exposições diante da televisão e computador e amenizar a exposição aos raios ultravioleta do sol. Esses cuidados, aliados às visitas regulares ao oftalmologista, favorecem a boa visão. E aí você tem a foto de um paciente fazendo um exame oftalmológico. Um oftalmologista diagnosticou que um dos seus pacientes tem miopia.
Logo, podemos concluir que esse paciente, bem, é para a gente dizer se esse paciente que tem miopia, se ele tem um alongamento ou um encurtamento do globo ocular, do bulbo do seu olho, certo? Isso comparado com o tamanho normal. E também para a gente dizer se a imagem no olho desse paciente se forma antes ou depois da retina. Bem, o que nós sabemos? Quando o bulbo do olho é alongado além do normal, a imagem se forma antes da retina. Se formando a imagem antes da retina, é isso que caracteriza o que a gente vai chamar de miopia. Por outro lado, quando o bulbo ele é curto, isso em relação ao tamanho normal, a imagem se forma depois da retina. Bem, desse modo, como o paciente ele tem então miopia, ele vai apresentar um alongamento do bulbo do olho, com isso a sua imagem se forma antes da retina, né? E aí caracteriza a deficiência visual, caracteriza na verdade o problema visual, que é uma miopia. Chegamos ao fim da correção dessa atividade, onde nós abordamos a questão referente aos instrumentos ópticos, bem como aos problemas de visão.